Bom, gente, eu quero pedir desculpas porque eu estava gravando um vídeo aqui e aí eu deixei cair o celular e o vídeo ficou pela metade. Então eu resolvi dividir o vídeo em parte um e parte 2, né? Nós estamos falando sobre as eleições, né, para presidente do Brasil em 1994, né? Então lá na parte um, onde eu deixei cair o celular, né, eu estava falando que o presidente Fernando Collor de Mello renunciou, né, e o seu vice Itamar Franco assumiu, e o presidente Itamar Franco aí convidou o Partido dos Trabalhadores para fazer parte do governo, mas o PT recusou, né? E aí o presidente Itamar Franco ele montou sua equipe, né? E com destaque na equipe o senador Fernando Henrique Cardoso, né? Que é senador por São Paulo, né? Grande intelectual, né? Que foi chamado para o Ministério das Relações Exteriores, né? Então o tempo foi passando, o Itamar fez o governo dele não era cobrada muita coisa do ponto de vista econômico, né? O que se cobrava era que houvesse uma unidade social, né? Que o país não entrasse num clima golpista, um clima de instabilidade institucional e tal. Mas aí, lá no início de 1994, e ano das eleições, né? O Itamar Franco resolveu chamar o Fernando Henrique para o Ministério da Fazenda, né? E tirar das relações internacionais e chamar para o Ministério da Fazenda. E aí o Fernando Henrique Cardoso, junto com uma equipe de economistas renomados, né? Edmar Baixa, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pércio Arida, dentre outros, né? Eles criaram um novo plano para nossa moeda, o chamado Plano Real, né? O Plano Real, gente, consistia o quê? Em pegar os cruzeiros reais e dividir por 2.750, o que ia criar um número de unidades de valor, unidades de referência de valor. E depois de um tempo, essas unidades de referência de valor iam se transformar em reais, né? Foi um plano engenhosamente muito bem montado, que funcionou muito bem. O Plano Real ele é importante para o país até hoje, né? É um marco na história da econômica brasileira e política brasileira. Então a gente deve isso ao presidente Itamar Franco e ao ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, né? Bom, entusiasmado com o sucesso do plano, o Itamar lançou o Fernando Henrique Cardoso como candidato à presidência, né? Olha, gente, a princípio, Fernando Henrique Cardoso aceitou a candidatura e tudo, né? Ora, a princípio, quem liderava as pesquisas era o Luiz Inácio Lula da Silva, né? O que era muito natural, como o Lula perdeu na eleição anterior em 1989 para o Fernando Collor de Mello, mas o governo do Fernando Collor de Mello foi uma tragédia, então era natural que o seu opositor, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguisse vantagem, né? Então o Lula era líder das pesquisas, né? Só que à medida que o Plano Real foi dando certo, né? Foi mostrando utilidade e funcionou muito bem, o Fernando Henrique Cardoso começou a crescer nas pesquisas e passou a liderar as pesquisas, ultrapassou o Lula, né? E ia tudo muito bem para eles, né? Para o Fernando Henrique Cardoso, para o Itamar Franco e tudo, né? Até que houve a chamada crise das parabólicas, né? O que foi isso? O Fernando Henrique Cardoso, para ser candidato a presidente, ele teve que sair do Ministério da Fazenda, né? E aí assumiu um diplomata muito conhecido, muito conceituado, chamado Rubens Recupero, né? Bom, o Recupero ia dar uma entrevista para a Globo, né? Só que essa entrevista, antes da entrevista, ele estava lá com o jornalista Carlos Monforte batendo um papo informal, né? E ele falou algumas coisas assim, meio antiéticas, né? Uma frase que ficou histórica no país: o que é bom a gente fatura, o que é ruim esconde-se, né?
E antenas parabólicas captaram essa frase. Isso ia fazer, em tese, o Plano Real passar por dificuldades. O ministro Recupero ficou numa situação muito difícil, né? E teve que renunciar, né? E aí o Itamar Franco foi pensar em quem ele poderia botar no Ministério da Fazenda, né? Para segurar a onda, né? Porque as coisas iam começar a ficar difíceis. E aí ele chamou o governador do Ceará, Ciro Gomes, né? Para ser o ministro da Fazenda. Aí o ministro Ciro Gomes segurou as pontas, né? Ele abriu importações em massa para os preços daqui não subirem, para a coisa não acabar. O chamado Tratado de Ouro Preto. Ele tomou medidas corretivas, né? Chamou de agiota quem aumentava o preço dos produtos em reais, né? E tudo isso fez o plano real se segurar, e com isso a candidatura do Fernando Henrique Cardoso foi para frente. Ele ganhou no primeiro turno e se tornou o presidente da República, né? Depois houve algumas tretas, né? Porque o Ciro Gomes ele se sentia meio que responsável por ter feito o Plano Real não fazer água, né? Ter segurado o Plano Real, e ele achava que não era reconhecido por isso, né? Então ele não participou do governo do Fernando Henrique Cardoso, apesar de ter sido convidado para ministro da Saúde, né? Foi para Harvard estudar, né? Bom, hoje o Ciro Gomes é uma besta, né? Eu não sei o que tanto ele estudou em Harvard, mas enfim, né? E também o Itamar, quando indicou o Fernando Henrique, ele contava que o Fernando Henrique, quando terminasse o mandato dele, ele indicasse o Itamar para o Itamar voltar. Ao invés disso, o que o Fernando Henrique fez? Botou projeto de lei para passar no Congresso, instituindo a reeleição para cargos executivos, né? E aí o Fernando Henrique, em 98, se reelegeu, né? Passando a perna no Itamar Franco. Bom, gente, a história é basicamente essa, né? Então, lembrando que esse assunto, as eleições de 1994, tem 2 vídeos, né? Tem o primeiro vídeo que eu estava gravando, mas eu deixei cair o celular, então eu só gravei uma parte. Tem essa segunda parte aqui completando, tá? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência de ambos os vídeos.